Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Deu na trave uma artimanha da família de Alexandre de Moraes para escapar dos efeitos da Lei Magnitsky. No mesmo dia em que a mulher dele, Viviane, foi incluída nas sanções aplicadas ao ministro, ela abriu um escritório de advocacia próprio, sem o marido como sócio. A tentativa de salvar contratos milionários do escritório Barsi de Moraes não poderia ter dado mais errado. A manobra foi rapidamente denunciada nas redes sociais e virou notícia. Será que para escapar da Lei Magnitsky basta abrir um novo CNPJ? Isso tem chance de funcionar? O fato é que, cada vez mais asfixiado pelas sanções americanas, o ministro Alexandre de Moraes acelera a vingança contra a família Bolsonaro, mesmo que para isso continue a atropelar o devido processo legal. Para debater esses e outros assuntos de relevância de hoje, eu convido você para vir com a gente para a última análise que está começando, e tem aqui no estúdio a presença do Deltan Dallagnol. Tudo bem, Deltan? Grande Tosi, Guilherme, audiência maravilhosa, vamos conversar. Guilherme Kilter, seja bem-vindo mais uma vez, tudo certo? Tudo bem, Tosi, boa noite a você, ao Deltan e todo mundo que nos assiste hoje. E daqui a pouco a gente deve ter o André Marcília com a gente. Vamos aguardar mais um pouquinho, mas enquanto isso nós vamos tocando o programa aqui. Começamos com o registro do espírito empreendedor dos brasileiros. Sim, mais uma empresa de advocacia foi aberta nos últimos dias em Brasília. Essa empresa se chama Viviane Barsi de Moraes Sociedade Individual de Advocacia. Como explica na descrição da natureza jurídica no documento, trata-se de sociedade unipessoal de advocacia. Em tese, um escritório solo, de apenas um advogado. Isso poderia não ter significância alguma se não estivéssemos falando do escritório da esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes. Ambos, Alexandre e Viviane, estão sancionados pelo governo dos Estados Unidos com a Lei Magnitsky, que pune com sanções econômicas e restrições de visto pessoas ou entidades acusadas de corrupção grave ou violações dos direitos humanos. Eu começo perguntando para o Deltan aqui, para o Guilherme Kilter. Essa manobra do ministro e da esposa revela muito sobre o grau de, digamos, um certo desespero de alguém atingido pelas sanções americanas, não é? Será que eles realmente imaginavam que um novo CNPJ poderia resolver as coisas, passar batido? Olha, eu duvido que eles acharam que passaria batido esse novo CNPJ, viu, Tosi? Com o grau de atenção, com o grau de preocupação, com o grau de investigação e de alto nível de informação das autoridades americanas, teria que ser muito burro para achar que o novo CNPJ ia passar batido. Por isso, eu não acreditei muito em duas teses que eu vi nas redes sociais. Vou contar quais são elas e depois vou contar no que eu acredito que está acontecendo. Eu vi nas redes sociais, primeiro, uma tese de que ela teria aberto esse novo CNPJ como empresa de advocacia individual, com o objetivo de ali desenvolver atividades advocatícias nesse novo CNPJ que não foi sancionado pela Magnitsky. Essa foi a primeira tese que eu vi, a primeira teoria. A segunda teoria que eu vi é de que essa nova empresa seria usada para proteção patrimonial, para colocar bens ali dentro. Da mesma forma como é usado o Lex, que foi nominalmente sancionado. O Lex, como a gente sabe, Instituto Lex, não é Lex Luthor, é só Lex. Esse instituto ele tem uma série de bens em Campos do Jordão, o próprio imóvel em que eles moram em São Paulo, tem uma série de propriedades em nome do Lex que indica que é uma empresa de blindagem patrimonial. É uma empresa onde a família Barsi de Moraes teria grande parte do seu patrimônio. Contudo, esse raciocínio de que essa nova empresa seria ou para proteger uma atividade advocatícia ou para proteger um patrimônio, ele não faz tanto sentido. Por quê? Porque a Lei Magnitsky ela atinge automaticamente todas as empresas em que a pessoa sancionada tenha 50% ou mais as cotas sociais. Ou seja, essa empresa ela é toda Viviane Barsi de Moraes, ela é 100% de uma pessoa sancionada, ou seja, ela é automaticamente atingida. Então a Viviane não consegue usar essa empresa para desempenhar atividade advocatícia, não consegue usar essa empresa para blindagem patrimonial e mesmo que se cogitasse uma terceira hipótese, vai usar essa empresa para movimentações financeiras, também não vai conseguir, porque essa empresa é automaticamente sancionada. Contudo, existe uma outra possível razão para ela criar essa empresa. Qual seria? Ela descontaminar o escritório Barsi de Moraes, que não foi nominalmente sancionado. O Barsi de Moraes, diferente do Lex, que foi nominalmente sancionado, o Barsi de Moraes só foi sancionado com uma decorrência do fato de que ela tem 50% das cotas sociais, sendo o restante dos filhos.
E se ela abre uma nova empresa de advocacia, ela passa a exercer a atividade advocatícia dela nessa nova empresa, e ela sai da empresa anterior, ela reduz as suas cotas na empresa anterior, ou ela sai da empresa anterior do escritório Barsi de Moraes, esse escritório ele deixa de ter 50% de cotas de titularidade de uma pessoa sancionada e passa a não estar automaticamente sancionado mais. Ou seja, os filhos poderiam tocar adiante toda a atividade advocatícia que era feita, inclusive os escritórios, os contratos já firmados, já feitos, sem o peso da Magnitsky sobre o escritório Barsi de Moraes, porque ela estaria transferindo a atividade dela para um novo CNPJ. Então, o que me parece, e eu vou usar aqui uma analogia para ficar bem claro, é que esse novo CNPJ é o boi de piranha. É o boi de piranha. Eles estão jogando um boi, um CNPJ, para ser o CNPJ que vai ser o sancionado da atividade advocatícia dela para livrar a boiada, para passar a boiada. E a boiada é o escritório Barsi de Moraes, que vai deixar de ser sancionado. Então, se essa teoria estiver certa, que é a minha opinião sobre o que está acontecendo, o próximo movimento deles é registrarem na junta comercial uma alteração societária e ou retirarem a Viviane Barsi Moraes, o que é mais provável, do escritório da advocacia, ou reduzirem a quantidade de cotas do capital social dela. Como se diria isso na pelada, é um dibre, né, Guilherme? Uma tentativa de dibre, de drible. É uma tese interessante essa do Deltan, só que parte do ponto que eles conhecem a lei americana, ou pelo menos têm astúcia para fazer isso, e eu duvido muito, já que o ministro Alexandre de Moraes notifica o pessoal por e-mail, não sabe nem dos acordos que existem internacionais. Então, assim, se for verdade, eu queria ver muito essa alteração, acho que seria interessante o pessoal dos Estados Unidos vendo o pedido de alteração lá na junta comercial, falando, mas isso aqui, my friend, not here, not here. Aqui não vai passar não. Então, o que é curioso a gente notar são as datas, né? Dia 22/9, 22 de setembro, foi exatamente a data que o departamento do secretário ali dos Estados Unidos anunciou essa sanção à Viviane Barsi, esposa do Alexandre de Moraes, e ao seu Instituto Lex, o CNPJ, que detém todo o patrimônio deles ali, que eles fazem essa blindagem patrimonial. No mesmo dia, está ali, data de abertura do CNPJ, desse novo CNPJ, só com a Viviane. Ou seja, claramente, eles já tomaram essa decisão no mesmo dia que chegou o conhecimento. Concordo com o Deltan de que foi algo pensado, não foi à toa, não foi... Eles de fato sentaram, imagino eles ali no almoço de domingo, falando, e aí meu amor, o que a gente vai fazer se você for sancionada também, né? Já sou eu, e agora, né? Já não vou poder ir para os Estados Unidos, já está cancelado nossas férias lá em Orlando, na Disney, mas agora, nosso dinheiro, já vi que o Paulo Figueiredo postou lá, que está atrás da gente, do Instituto Lex, e se te sancionarem, o que a gente faz? Então, de fato, parece que eles já tinham esse planejamento, porque isso não se faz de um dia para o outro, né? Claro que eles têm uma... No dia em que houve a sanção anunciada, eles já deram entrada na junta com o registro dessa empresa. Então é algo que eu imagino que eles não tiveram essa ideia e pensaram e na hora já fizeram. Eu acredito sim que já houve um planejamento prévio, uma ideia prévia de como fazer, uma conversa, troca de ideias com outros colegas para acontecer isso daí. Agora, a questão é, será efetivo? Eu duvido muito. O Departamento de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, o pessoal do Departamento do Tesouro, eles não são bobos. É inocência nossa pensar que eles vão criar um CNPJ novo, vão reduzir a participação do escritório e vai passar batido. Não é assim que a banda toca. Ela já tem, no momento que ela foi sancionada, ela já tinha 50% ou mais das cotas do escritório. Ou seja, já está sancionado. Mesmo que agora ela tire, eu duvido que os Estados Unidos vão voltar atrás com essa decisão, porque me parece, no mínimo, inocência pensar que eles vão, não, peraí, ela já tirou, então ela não faz mais parte, vamos voltar atrás agora, sendo que ela continua lá no site, continua tendo o sobrenome dela, continua evidentemente ligado a ela. Mas o principal, eu acredito que não é nem isso. Já tem sancionado o ministro Alexandre de Moraes, já está sancionada a esposa dele, mas a grande questão é a sanção ao Instituto Lex. Porque é ali onde está o dinheiro deles, é a holding, é onde está a herança dos filhos, é onde está tudo que eles ganham, está registrado ali. Os principais móveis, o principal patrimônio, ou seja, ali pegou onde dói neles. Agora, a gente ficou sabendo também que o site do escritório de advocacia caiu, ficou fora do ar por um tempo. A gente não tem confirmação, não sabe dizer se isso é por conta da Magnitsky ou não, até porque o site já voltou
ao ar, é evidente que eles vão perder aí clientes com isso, possivelmente, né? Vão ficar, peraí, como é que eu vou fazer aqui, contratar um escritório sancionado pela Magnitsky? Será que minha empresa não se prejudica? Os clientes vão começar a fazer conta, né? Ah, beleza, com o escritório da Viviane eu tenho mais entrada no STF, tenho mais diálogo com o ministro, mas eles também estão sancionados. Então vai ter que ter uma conta aí, uma avaliação de ganho e risco. Será que o risco é maior do que o ganho? E aí você pode potencialmente, claro, perder cliente aqui no Brasil. Além de que todo e qualquer entidade que se relacionar com uma pessoa sancionada ou uma pessoa jurídica sancionada também terá de sofrer sanções dos americanos, dos Estados Unidos. Então, não é tão simples assim. Eu gostaria muito de saber como é que está o dia a dia deles, a vida deles, sem cartão de crédito, sem poder usar serviços americanos, se a conta da Netflix deles caiu ou não, se eles chegaram em casa e não conseguem mais fazer uma compra na Amazon. Seria interessante saber. É claro que eles devem manter isso às 7 chaves, né? Não devem espalhar muito, porque senão vira já notícia e todo mundo fica sabendo, e aí, claro, desgasta a imagem e tudo mais. Mas é interessante a gente notar isso. Quero muito saber as próximas notícias a partir dessa decisão do Departamento de Estado americano. Você fez menção aí, o Guilherme fez menção que o site deles voltou ao ar. Não está no ar, Guilherme. Hoje à tarde tentei, agora tentei novamente, está fora do ar, continua fora do ar. É bem provavelmente um problema aí de servidor. O servidor deve ter cortado relação justamente por estar sediado nos Estados Unidos. E a gente sabe que tem um ministro muito irônico aqui no Brasil, né? Que na hora de aplicar uma multa sobre o Partido Liberal, porque ele entrou com uma ação no TSE, ele aplicou uma multa de 22 milhões. Você lembra dessa? Lembra dessa que o Alexandre de Moraes fez? Olha, os Estados Unidos eles podiam ser irônicos também. Eles podiam sancionar, manter a sanção do escritório Barsi Moraes, mesmo que ela saia do escritório, e pode dizer assim, olha, como diz um famoso ministro jurista do Brasil, Alexandre de Moraes, a justiça é tola, mas não é cega. Vocês lembram dessa? Lembram dessa? Não, desculpa, a justiça é cega, mas não é tola. Ele usou no caso Bolsonaro, quando o Bolsonaro, salvo engano, falou com o filho por telefone, ele usou para converter as medidas cautelares contra Bolsonaro em prisão domiciliar. Disse a justiça é cega, mas não é tola. Talvez tenha colocado até um mais, como da outra vez, né? Não mas. Aí o erro de português fica por conta dele, mas os Estados Unidos pode até citar entre aspas, a justiça é cega, mas não é tola. Eu ia justamente comentar isso, né? Os americanos eles têm a língua diferente, estão longe do Brasil, não são cegos, mas apesar da distância, apesar da cultura, apesar da língua, não são tolinhos, né? Não, de jeito nenhum. E vale a gente lembrar também que existe aquela investigação da seção 301 em andamento contra o Brasil, por todas essas violações judiciais, essa perseguição contra empresas e cidadãos americanos, e essa é uma análise mais minuciosa. Ou seja, eles estão investigando a fundo as decisões judiciais aqui no Brasil, tanto as decisões judiciais quanto as decisões políticas do governo Lula. É difícil que qualquer coisa passe batido nesse sentido. Eles foram sancionados. Já houve exemplos lá atrás que outras pessoas alvos da sanção Magnitsky sofreram ali, as entidades se relacionavam com essas pessoas, sofreram multas bilionárias. E eles já fizeram isso valer. Eu imagino que aqui não será diferente. É claro que os americanos, ainda mais o governo americano, não toma uma medida sem pensar 2 vezes, sem avaliar profundamente, sem ver tudo o que está acontecendo. Então eles vão mapear tudo isso e vão sim punir quem continuar dando aval, quem continuar se relacionando com pessoas sancionadas pela Magnitsky. E eu imagino essa investigação da seção 301, por enquanto ninguém está lembrando, está rolando lá debaixo dos panos, internamente nos Estados Unidos, mas quando vier, a paulada vai ser grande, assim como já foi grande em muitos outros países. Né? A nossa justiça criminal, ela é considerada uma das mais ineficientes e inefetivas do mundo. Tem um ranking até disso, o World Justice Project. A nossa é a 8ª pior do mundo, mais inefetiva. Quando você olha para os Estados Unidos, o resultado é o contrário, é uma das mais efetivas do mundo. Ao longo da Lava Jato, a gente pôde trabalhar muito próximo às autoridades americanas e entender como o sistema funciona, porque várias empresas, elas não sentiam a pressão da justiça brasileira. Elas sentiam a pressão da justiça americana. Elas decidiam colaborar com a justiça americana por medo, por ela ser efetiva, porque quando aplica uma sanção não tem 1000 recursos da decisão, não, vai ter 1, 2 recursos e acabou, e é muito efetivo e é rápido. Então elas decidiam cooperar com a justiça americana e várias vezes elas só vinham cooperar conosco porque não tinha como cooperar lá, reconhecer os crimes e não cooperar aqui. Então até a autoridade americana exigia que ela cooperasse no Brasil
com uma parte da cooperação dos Estados Unidos. Para você ter ideia da eficiência da justiça americana. Então, se eles quiserem burlar a justiça americana, eu acho que eles vão dar com a cara na parede, eles vão descobrir. Não teve nenhum juiz, magistrado de plantão para anular todos os processos e, digamos, dar um indulto a todas as empresas que tinham confessado e devolvido dinheiro, inclusive. Lá não ocorreu isso, né? Lá não tem nenhum amigo do meu pai. Amigo do amigo. Os Estados Unidos é um país onde você é detido por uma infração de trânsito e já no mesmo dia colocado diante do juiz, tem que pagar a multa, o negócio é sério. Agora, tenho que discordar do Deltan quando ele fala que a nossa justiça criminal é inefetiva. Afinal, o ministro Alexandre de Moraes falou que é uma justiça soberana, eficiente. Verdade. Então, com certeza, é independente e não tem medo, não se acovarda. E quando que você viu o processo caminhar em menos de um ano entre o começo e o final e todo mundo preso como Noite de Janeiro? Eficiência Trama pura. golpista. Olha só, a mensalão era 2 anos só para receber uma denúncia. Trama golpista, em menos do que isso já acusou, processou, condenou e vai botar na cadeia. Altamente efetiva. Se o Alexandre de Moraes fosse o ministro relator da Lava Jato, estava todo mundo preso até hoje, não tenho dúvida. Confia que estava. Asfixiado pela lei Magnitsky, o ministro Alexandre de Moraes parte para a ofensiva e acelera a vingança contra a família Bolsonaro. Ele já afirmou, né, tinha confidenciado a algumas pessoas próximas e que ele odiava o Bolsonaro porque o Bolsonaro destruiu a vida dele, ele não pode mais sair às ruas sem ser xingado. É o fato, o que foi construído na trajetória do ministro. Ele determinou agora que o deputado Eduardo Bolsonaro seja notificado por meio de edital para apresentar a defesa no inquérito em que foi denunciado pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, pelo suposto crime de coação no curso do processo. Veja o que escreveu Alexandre de Moraes na decisão. O denunciado de maneira transitória encontra-se fora do território nacional, exatamente conforme consta na denúncia, para reiterar na prática criminosa e evadir-se de possível responsabilização judicial, evitando dessa maneira a aplicação da lei penal. Ora, Alexandre de Moraes fala que Eduardo Bolsonaro está se esquivando do processo criminal por um processo que foi aberto contra ele em função de discursos em solo americano. No entanto, não é o próprio Moraes que se esquiva há 7 meses de responder a um processo contra ele, aberto pela empresa Rumble lá na Flórida, nos Estados Unidos. Segundo o advogado do Donald Trump, o Martin DeLuca, a informação mais recente é de que ele está pressionando o STJ a não autorizar a citação de Moraes, ou seja, a não processar o pedido de citação dele pelos Estados Unidos. Essa ofensiva do Moraes, de certa forma, está reunindo mais provas ainda contra ele mesmo, né? No processo que ele até agora, né, está se esquivando. Acusa o Eduardo Bolsonaro de se esquivar, mas 7 meses já é um bom tempo para ser citado, né? É uma tremenda de uma hipocrisia. É uma conduta farisaica. Vamos lembrar que Jesus criticou os fariseus justamente por pregarem uma coisa e fazerem outra. O que a gente vê o Alexandre de Moraes fazer nesse caso é dizer que os outros se esquivam da justiça e por isso atropelar a lei para determinar uma notificação de Eduardo Bolsonaro contra a lei, mas aí na hora dele ser notificado, ele que na verdade se esquiva. E vamos examinar cada uma dessas situações de forma diferente. Primeira situação de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro está morando no exterior, da mesma forma como Paulo Figueiredo está morando no exterior. E aí o Alexandre de Moraes, nesse momento, ele determina a notificação por carta rogatória do Paulo Figueiredo, diferente do que ele tinha feito no caso da trama golpista. No caso da trama golpista, ele considerou Paulo Figueiredo notificado mesmo sem mandar a citação por carta rogatória, sem mandar por EMILAT. Tem 2 caminhos para você fazer uma citação de alguém no exterior. Primeiro caminho é o EMILAT, é o Mutual Legal Assistance Treaty. Você faz um pedido para o Ministério da Justiça daqui, que fala com o Ministério da Justiça dos Estados Unidos e que aí faz a citação da pessoa lá nos Estados Unidos. E o segundo caminho é da carta rogatória, em que a Corte brasileira encaminha o pedido para a Corte americana e a Corte americana vai determinar a citação lá. Tem esses 2 caminhos. Não existe outro. E aí, na trama golpista, o que aconteceu foi que o Alexandre de Moraes determinou a notificação, que fosse registrada a notificação, a citação do Paulo Figueiredo, mesmo sem passar por nenhum desses 2 processos. Ou seja, atropelou escandalosamente a lei. Escandalosamente. Dizendo que o Paulo Figueiredo falava do processo nos seus vídeos no YouTube e que por isso, nas suas redes sociais, e que por isso ele tinha que ser considerado notificado. Quando não é assim que funciona no processo penal. Você precisa de um ato formal, solene, de citação, de entrega do documento, certificar que a pessoa teve acesso integral à acusação. Então, já foi errado o que ele fez lá atrás com o Paulo Figueiredo. Aí agora ele corrigiu e agiu corretamente.
Mas fica uma contradição. Se agora ele mandou citar o Paulo Figueiredo por carta rogatória, isso mostra que ali atrás, logo antes, ele agiu ilegalmente com o próprio Paulo Figueiredo. E aí, de forma novamente contraditória, Alexandre de Moraes manda citar, que se determine a citação de Eduardo Bolsonaro sem passar pelo procedimento de carta rogatória. E eu vou te explicar por quê. Lá no caso do Paulo Figueiredo, no primeiro da trama golpista, ele atropelou tudo porque ele quer garantir a punição do Paulo Figueiredo em um caso. Agora, no segundo, como o Paulo Figueiredo já está respondendo lá, aí ele mandou ver a carta rogatória. Mas Eduardo Bolsonaro não responde a uma ação da trama golpista. Não tem nenhum processo contra ele. Aí o que ele fez? Ele atropelou a lei para garantir a citação do Eduardo Bolsonaro, para garantir que o processo corra, para poder também determinar uma prisão contra o Eduardo Bolsonaro e, especialmente, garantir a inelegibilidade do Eduardo Bolsonaro. Que ele não possa registrar uma candidatura a presidente da República. Ele quer cortar essa possibilidade. Daí ele atropela a lei, não faz nem carta rogatória, nem procedimento de emilate, e simplesmente atropela dizendo que o cara está citado porque ele fala disso nas redes sociais, o que é um tremendo de um absurdo. Isso mostra as contradições de Alexandre de Moraes em relação ao procedimento no tocante aos réus que estão nos Estados Unidos. E aí isso fica mais exposto ainda, isso fica mais irônico, mais hipócrita ainda, quando você olha para o que está acontecendo no Brasil, em que os Estados Unidos seguiram o procedimento correto de citação de Alexandre de Moraes, mas a citação não sai do Superior Tribunal de Justiça, não é executada, provavelmente por influência do Supremo Tribunal Federal sobre o Superior Tribunal de Justiça para que não efetue a citação. Ou seja, no final das contas, ele acusa os outros de estarem se escondendo, mas quem se esconde é ele mesmo. Fica muito evidente essa hipocrisia do Alexandre de Moraes quando a gente compara esses dois casos, né? Esse trecho que você leu, Tosi, foi muito simbólico, porque evidencia a verdadeira intenção do ministro Alexandre de Moraes. Quando ele fala que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos para fugir de responder a um processo, para se evadir, para não responder por isso, ele, na verdade, o que ele está dizendo é: eu me recuso a usar os meios formais e oficiais de citação, porque eu sei que vai dar ruim para mim. Existe uma forma de você citar uma pessoa nos Estados Unidos ou em qualquer outro país que tenha acordo de cooperação com o Brasil, que é isso que o doutor falou, o emilate. Você manda, através desse acordo diplomático, fala, ó, tal pessoa responde a tal processo. Por favor, citem eles através da sua justiça. Dá o endereço, fala o que está acontecendo, a justiça americana pega isso, analisa e fala, muito bem, vou lá e cita a pessoa. Já existe, não tem como se evadir estando nos Estados Unidos. Você não está impune da lei, você não está fora da legislação brasileira, sendo que tudo que você fez, você viveu, você mora no Brasil. Ou seja, o que ele está dizendo é, eu assumo, eu me recuso a usar a letra da lei, a usar os meios oficiais que a justiça fornece. Eu prefiro manter a minha autonomia aqui como juiz supremo e soberano, fazendo as coisas do jeito que eu quero. E o jeito que eu quero não é usando os meios oficiais, não é usando emilate, acordos oficiais, mas sim a forma mais fácil para mim, que eu não preciso formalizar nada para a justiça americana, afinal, eu sou alvo da justiça americana. Se eu pedir para eles citarem uma pessoa em um processo que eu sou juiz, eles vão querer questionar por que eu não fui citado em um processo que eu sou alvo nos Estados Unidos. Mas é óbvio, isso é evidente. Então, quando a gente fala que o STJ até agora não citou o ministro Alexandre de Moraes no processo do Rumble, é mais uma evidência disso. Ora, os Estados Unidos usaram o acordo de cooperação para citar o Alexandre de Moraes em um processo que ele é alvo lá nos Estados Unidos. Ou seja, é possível e é natural que isso aconteça. Acontece com todo mundo, menos com o ministro Alexandre de Moraes e com quem ele quer perseguir. É óbvio, aí não vale. Aí tem que mandar e-mail, tem que publicar notificação no Twitter para oficiar o escritório global do Twitter no Brasil. Aí você tem que inventar, fazer manobra jurídica para fazer as coisas acontecerem. Porque o que não vale é a lei, mas sim a sua vontade. Então, não é verdade que o Eduardo Bolsonaro está fugindo da lei. Não é verdade que o Paulo Figueiredo está morando nos Estados Unidos há mais de 10 anos e não consegue ser citado há mais de 7 meses porque ele está querendo escapar das punições. É simplesmente o ministro Alexandre de Moraes não quer fazer o que é certo, o que é correto e o que é legal. Citar eles através de um processo de acordo de cooperação. Eu quero dar as boas-vindas aqui, vai se juntar a nós na conversa, o Daniel Vargas. Tudo bem, Vargas? Bem-vindo. Olá, Tosi. Boa noite, Deltan, boa noite, Kilter. Um pouquinho atrasado, mas em tempo, eu espero. A culpa foi nossa de não agilizar esse contato. Agora é o seguinte, enquanto a gente está conversando aqui, quando a câmera não está com o Vargas, ele tem ali uns salgadinhos ali à mão, né? Excelente. Deu até vontade agora.
Ó, o Marcília estava se ocultando para não ser citado, e aí ele citou Daniel Vargas para participar do programa. O representante oficial. E deixa eu te falar, Todd, você me permite que quando eu vi essa notícia de que o Alexandre de Moraes determinou a citação do Paulo Figueiredo por carta rogatória, eu pensei, gente, essa é a primeira notícia que a gente tem que dar sobre Alexandre de Moraes. Por quê? Porque vocês sabem, quem está na imprensa, que você não noticia quando o cachorro morde a pessoa. Por quê? Porque isso é banal. Os cachorros mordem as pessoas. Então você não vai botar na imprensa, na capa do jornal, que um cachorro mordeu uma pessoa, porque isso acontece. Agora, se a pessoa morde o cachorro, meu amigo, aí tem grande interesse público, todo mundo quer saber, é um fato curioso. E olha só, Alexandre de Moraes seguiu a lei em relação ao Paulo Figueiredo. Mandou citar a prorrogatória. Gente, isso é notícia, isso não acontece. Alexandre de Moraes seguiu a lei nesse caso. A gente tem que estampar isso em todas as capas de jornais, porque é algo absolutamente inédito. Vargas, você já viu aí o que a gente está comentando agora, está repercutindo nessa decisão do ministro de fazer uma carta rogatória, como é o procedimento, que virou notícia, como disse o Deltan agora aqui, como tem que ser o procedimento para o Paulo Figueiredo. Já em relação ao Eduardo Bolsonaro, ele considera que está notificado porque tem dado entrevistas, tem feito declarações, dando a entender que está por dentro do assunto. Está por dentro do assunto, seja intimado, considere-se intimado. Pode ser feito dessa maneira? Eu imagino talvez em situações extremas, ou mesmo em situações extremas é mais um drible nas regras do direito e da cooperação internacional, Vargas? Fica cada vez mais difícil, né, Tosi, a gente identificar nos procedimentos adotados no Supremo para conduzir o processo uma obediência a um script tradicional. Parece que cada novo ato é uma surpresa. E, excepcionalmente, quando a gente vê alguma coisa que parece com o ordinário, com o comum, chama a atenção de todo mundo. Um dos argumentos que tem sido utilizados para a citação do Eduardo Bolsonaro por edital seria o fato dele estar fora do país sem endereço fixo. Mas eu acho que, se ainda fosse assim, caberia à justiça brasileira primeiro tentar esgotar os procedimentos convencionais. Mas não parece que é isso que se trata, não é? Já que é mais rápido, já que é mais conveniente simplesmente notificá-lo por edital, assim eu faço e já dou um passo adiante, acelero o processo e resolvo aquilo que é útil para mim, ou melhor, para os interesses do que parece ser a posição da justiça brasileira no momento, e toco o barco. Agora, eu queria aproveitar, Tosi, para destacar um ponto complementar que Kilter mencionou, Deltan também, nessas suas últimas análises. O sigilo decretado pelo STJ sobre a nomeação do ministro Alexandre de Moraes, sobre a citação do ministro Alexandre de Moraes, no caso Rumble. Porque parte dessa tensão inteira, e justamente dessas críticas que nós fazemos, diz respeito à própria credibilidade ou integridade da ação do ministro na condução dos diversos processos. E isso diz respeito à maneira como ele cita, mas isso também diz respeito à maneira como ele reage quando é citado. E nós poderíamos entender a partir daqui que o mais interessante para o Brasil, para o ministro como pessoa, mas para o Supremo e a justiça brasileira como um todo, seria de, ao dar transparência a esses processos, mostrar e justificar como as ações tomadas pelo ministro e pelo país seguem o melhor roteiro, obedecem aos padrões nacionais, estão de acordo com os princípios que regem as relações entre as nações, em vez de se tratar de uma espécie de puxadinho ou de exceção conveniente em cada caso. Mas o STJ, quando decreta o sigilo deste caso em que o ministro é citado, parece, de certo modo, que tem algum receio desta ação gerar informações ou do posicionamento do ministro não ser bem recebida no debate público. Eu não entendo, porque para a justiça, em tese, a transparência ela ajuda a dar visibilidade para os argumentos, o que ajuda a fundamentar os pontos de vista, em última análise, a dar credibilidade e força para a própria decisão. A sombra é aquilo que, em tese, deveria ser afastado dos atos judiciais. Nesse caso, no entanto, por alguma razão, quando o ministro é citado, segue em sigilo.
quando outras pessoas merecem ser citadas, cita da maneira mais conveniente em cada momento, nem que seja por edital, e esteja citado, como se diz por aí. Veja um ponto aqui que o Daniel trouxe, Tosi, que confirma o meu ponto. Como ele disse, ainda que Eduardo Bolsonaro estivesse no exterior para se ocultar, tem um procedimento, tem um rito a ser seguido. Existe um rito a ser seguido. Ele tem que buscar citar essa pessoa, tem que mandar uma carta rogatória, tem que mandar um milate, mas ele não cumpre esse rito básico. E isso confirma um atropelo com um propósito específico. E na minha leitura, que é uma leitura da atuação política, coerente com a atuação do Alexandre de Moraes, em vários casos, é que ele está atropelando tudo porque ele quer deixar Eduardo Bolsonaro inelegível. Ele não só quer arrochar a pressão, já que Eduardo Bolsonaro está atuando em favor de sanções, inclusive contra a esposa dele recentemente. E ele, lembre, ele está sendo sancionado. Então, não só ele está agindo aí numa retaliação às sanções que estão vindo ao Brasil, mas eles querem garantir que Eduardo Bolsonaro vai ficar inelegível para a próxima eleição. E completando, acho que não só inelegível, eles querem prender todos os Bolsonaros, essa que é a verdade. Não só o Jair, como os filhos também, e a gente tem algumas evidências disso. Primeiro, quando o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, o Lindenberg Farias, que vive pedindo a prisão dos opositores políticos dele no STF, gravou um vídeo falando: ainda bem que o Eduardo não está aqui no Brasil, porque a gente já tinha pedido para o ministro Alexandre de Moraes a prisão dele. E se pisar no Brasil vai ser preso. Por quê? Qual que é o crime? O que ele fez, meu Deus do céu? O crime dele é ser oposição ao Lula e denunciar os abusos da STF. Esse que é o crime do Eduardo Bolsonaro. Aí a gente tem o Flávio Dino tirando da gaveta, sem motivo nenhum, as acusações da CPI da Covid. E abrindo um inquérito e colocando quem? Toda a família Bolsonaro dentro também. Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, todo mundo entrou. Porque ele quer, de fato, a prisão deles. Ele falou, se não for pela trama golpista, se não for por coação no processo, vocês vão ser presos aqui na Covid. A gente está com tudo armado, está com a trama toda feita. Não adianta vocês correrem, vocês podem viajar, vocês não vão poder voltar para o Brasil. Isso é uma tortura absurda. Imagina, Eduardo Bolsonaro nasceu no Brasil, morou no Brasil por anos, foi eleito deputado federal, mais votado do Brasil, e por São Paulo, não poder pisar no seu país para ver a sua família, quiçá ver o seu pai, isso sim é digno de uma tortura psicológica, simplesmente por um abuso do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente tem aquela manobra do Hugo Mota recusando a nomeação dele como líder da minoria. Por quê? Um líder da minoria no Congresso, na Câmara dos Deputados, não pode perder o mandato por faltas. Então a oposição, a deputada Carol de Tone, numa manobra, num gesto muito nobre, aceitou sair do cargo para colocar o Eduardo Bolsonaro. E o Hugo Mota foi lá e caneteou, falou, não aceito, não pode, não dá. Eu imagino e até me pergunto, e quais dos jantares com o ministro Alexandre de Moraes que o Moraes pediu para ele fazer isso? Porque a gente sabe que o Hugo Mota está na mão do STF, tem vários processos lá, sua família tem processos lá, e até é nítido e sabido publicamente que depois que ele fez avançar algumas pautas ali da anistia e tudo mais, saiu a operação deflagrada pela Polícia Federal contra o seu pai, a prefeitura ligada ao pai dele. Ou seja, é nítido que Hugo Mota e o Alexandre de Moraes pelo menos estão tabelando. Nem que seja combinado ou não, eu aposto que seja, imagino que deve ter jantar, ligação, como a imprensa já publica sempre, que eles estão sempre reunidos. Eu imagino que eles estão deixando o Eduardo Bolsonaro vulnerável por várias esferas, de vários ângulos, para em algum momento atacar e aí sim derrubar completamente. Então sim, eles querem deixar ele inelegível, preso, sem direitos políticos e sem capacidade de ter liberdade aqui no Brasil. Essa que é a verdade. Agora deixa eu ouvir vocês sobre o mérito da questão, né, do que o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo nos Estados Unidos. A gente tem ouvido as manifestações do governo, líderes do governo, ministros, dizendo que eles cometem o crime de traição à pátria, né? Essa é a narrativa. No entanto, em outros debates aqui também, a gente já conversou que você ir lá fora, pedir que um governo estrangeiro atue para corrigir injustiças em teu próprio país, é um direito, né, de você ativamente defender aquilo que se considera que está errado. Exercer liberdade de expressão e pedir que outros apoiem para intervir de alguma forma para corrigir uma injustiça. Mas disso, para passar a ser tipificado como crime, qual que é o salto que se dá aí? O que teria que estar acontecendo para
realmente a gente comprar a ideia de que não, o que eles estão fazendo é crime. Só se estivesse mobilizando talvez uma guerrilha lá fora, como a gente já viu em outros governos, né, que a pessoa sai, é dissidente, fica exilada e começa a juntar a guerrilha para voltar a invadir o país e mesmo assim, né, ainda é discutível, porque quem sabe aquela guerrilha está tentando depor um governo autoritário, né? O salto, Tosi, o verdadeiro requisito é o partido que você está filiado. Se tivesse filiado no PT, jamais seria traição, até porque a Dilma e a Gleisi Hoffmann viajaram o mundo, foram para a Europa pedindo ações contra o Brasil depois que o Lula foi preso. E aí? Aí não é traição, aí o STF não estava em cima, aí não estavam citando por carta rogatória, por raio que parto, por e-mails, cambal. Não, aí tá tudo certo, aí é liberdade democrática, está dentro da atuação política, liberdade de expressão. Agora, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, inclusive, há muito mais tempo que já está nos Estados Unidos, morando lá. O Eduardo Bolsonaro fazer o mesmo, ir para lá, denunciar o que está acontecendo aqui às autoridades americanas e nas redes sociais, que é o que ele tem, é traição à pátria, meu Deus do céu. O que ele está tramando contra o Brasil? Não é golpe de Estado, não é absolutamente nada. Um golpe que nunca existiu, um golpe sem armas, nem isso ele está fazendo, nem isso sequer ele participou. Ou seja, não há uma vírgula para você falar. Eles querem sim achar narrativas, e o Lula já falou diversas vezes, quando não tem nada, você cria uma narrativa. E é isso que eles estão fazendo. Estão seguindo aí a metodologia do Lula. Se não tem nada, cria uma narrativa. Estão criando agora coação do processo, traição à pátria, inelegibilidade, pedido de prisão, inquérito, citação não oficial, tudo possível para atingir ele lá nos Estados Unidos. Qual que é o problema? Os Estados Unidos estão do lado dele. O governo Trump defende a liberdade. É contra os abusos do Supremo Tribunal Federal. É contra os abusos do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, não é mais aquele governo Biden, que era um grande aliado de Lula de longa data, e tabelava com eles ali, quebrava um galho. Não, agora é o Trump. Se você quiser atingir alguém que está em solo americano, não tem como você contornar o governo americano igual eles estão tentando fazer. É uma manobra, eles querem dar uma de Ronaldinho lá, passar por cima dos caras. Não vai rolar. Se fosse um outro governo, quem sabe? Mas com o governo Trump, sem chance disso acontecer. A verdade é que se eles estivessem filiados no PT, nada disso estaria acontecendo. Existe um crime assimilado à traição à pátria. E esse crime é quando a pessoa vai para fora, para outro país, e busca uma ação bélica, uma ação com armas contra o seu país. Isso está lá, tipificado lá no Código Penal. Se a pessoa fizer isso, isso caracteriza crime. Mas isso é totalmente diferente do que Eduardo Bolsonaro está fazendo no exterior. Tanto é que o PGR aí corretamente não denunciou ele por esse crime. Mas aí equivocadamente, incorretamente, enquadrou Bolsonaro e Paulo Figueiredo em coação no curso do processo, que exige que alguém use ameaça, grave ameaça ou violência, para interferir e influenciar na condução de um processo judicial. Por que isso não configura coação no curso do processo? Por uma razão muito simples. Você não pode criminalizar uma conduta de você buscar, exercer o teu direito de petição e buscar os teus direitos, quer no Brasil, quer no exterior. Isso não pode ser criminalizado. Mas, Deltan, você não pode criminalizar quando a pessoa está errada? Quando ela não tem o direito e ela tenta buscar um direito que ela não tem? Não, você não pode. Porque senão você estaria criminalizando também a pessoa que tem o direito, mas que o tribunal é contra ela. É a mesma coisa que dizer o seguinte, olha, você só pode a partir de hoje recorrer em casos cíveis ou criminais se você tiver razão. Você só pode recorrer se você tiver razão. Se o tribunal dizer que você não tem razão, aí você vai ser punido. Mas espera aí. Em direito, você argumenta para os dois lados. Argumentos existem para todos os lados. Então você não pode vedar uma atividade de direito de petição, de direito a recurso, de você buscar os seus direitos, colocando essa atividade tua como contingente de dar certo ou não um resultado futuro. Porque aí todo mundo fica com medo e ninguém faz. Pensa o seguinte agora, vamos transpor para a situação do Eduardo e do Paulo Figueiredo. Alguém poderia dizer o seguinte, olha, sempre que for uma ditadura, um processo injusto, você pode sim buscar a ação dos americanos para que punam a violação dos direitos humanos em qualquer lugar do mundo. Eu não tenho direito de que a esquerda vai concordar que os Estados Unidos podem sim punir violações de direitos humanos que aconteçam na Palestina, em Israel, onde for. A esquerda vai dizer violação de direitos humanos. Não pode acontecer em lugar nenhum. Agora, quem que disse tal não tendo violação de direitos humanos no Brasil? Quem diz não é Eduardo e Paulo Figueiredo. Quem diz para decidir a aplicação de uma lei Magnitsky, a aplicação de sanções, quem diz é os Estados Unidos. Não é eles. Agora, eles têm o direito de petição, de pedir.
E é claro que a narrativa do sistema autoritário que abusa dos direitos humanos sempre vai ser de que não está acontecendo violação dos direitos humanos. E se você permitir que as pessoas que vão para o exterior denunciar a violação de direitos humanos sejam punidas no seu país por fazerem isso, todo governo autoritário vai punir quem faz isso. Então você tem que reconhecer o direito dessa pessoa de pedir. Justamente por isso que na Lava Jato, os companheiros, os companheiros, as companheiras de Lula, de Dilma, foram para o mundo inteiro denunciar a gente da Lava Jato. E a gente não instaurou uma investigação contra eles, um processo criminal contra eles. Eles foram reclamar da minha conduta, da conduta do juiz, da conduta dos outros procuradores no Conselho Nacional do Ministério Público, no Conselho Nacional de Justiça, pedindo a nossa cabeça, para ele ser demitido, para ele ser punido, para ele ser censurado, para a gente tomar uma suspensão do exercício do cargo, para tudo. Foram pedir até indenização. E a gente poderia ter dito, seguindo a lógica, Alexandre de Moraes, coação no curso do processo contra nós, processo neles, investigação, inquérito. E a gente ia estar sendo autoritário. E claro que ia estar sendo autoritário, porque eu não posso criminalizar o direito de petição deles. Então, o que o Alexandre de Moraes está fazendo, o que o PGR está fazendo, o que o Supremo está fazendo, a enquadrar eles como... a enquadrar Eduardo e Paulo Figueiredo como coação no curso do processo é serem duplamente autoritários. Primeiro, quando eles praticam as violações de que eles são acusados, e violações que eu entendo que aconteceram, concordando com Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. E, em segundo lugar, quando eles reprimem o próprio direito de você reclamar das coações que acontecem no Brasil. Quando eles reprimem o próprio direito de você peticionar e buscar um refrigério, buscar uma redenção, buscar uma punição contra as violações de direitos humanos que acontecem no Brasil. Ou seja, está tudo errado. Não está simplesmente errado, está duplamente errado. Pois é, Vargas. Agora, mesmo que a pessoa concorde ou não com o Eduardo Bolsonaro, com o Paulo Figueiredo, que tenha os mesmos pensamentos, um alinhamento político com eles, não é o caso, né? A questão é que aí abre-se um precedente, né? Se isso passar, isso for normalizado, simpatizando você ou não com eles, abre-se um precedente perigoso para você criminalizar o direito de petição, como bem disse o Deltan. E onde termina, não é, Tosi, esse limite do que é aceitável ou não é na expressão e na petição de indivíduos brasileiros fora do Brasil? Então, vou dar um exemplo. Existe hoje um conjunto enorme de brasileiros muito qualificados fazendo pesquisas em universidade de ponta nos Estados Unidos e na Europa. Um dos trabalhos desses brasileiros é de identificar os problemas, as falhas, que, na visão deles, segundo a melhor pesquisa, existem nos protocolos e procedimentos brasileiros, e junto a essas pesquisas, com grande frequência, pedir que haja críticas, reações, mobilizações para corrigir as violações que acontecem no Brasil. Essas pessoas são uma ameaça à pátria brasileira? A imprensa internacional, com grande frequência, cobre ações que acontecem em países diferentes. Isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. Na África, na Ásia, no Brasil. E quando essa cobertura feita pela imprensa eventualmente consulta autoridades ou pessoas do Brasil que informam o jornalista para a elaboração de uma matéria fora do Brasil, e essa notícia da imprensa conclui que houve um desmando, uma ilegalidade, uma violação moral aos padrões e protocolos seguidos pelas autoridades brasileiras, isso é uma ameaça à autoridade, à soberania brasileira? Quando acontecem reuniões em organismos internacionais, nós vamos ter a COP30 agora no Brasil, e parte desse evento é de se esperar, algumas lideranças sociais de outros países, mas também do Brasil, irão lá expor problemas que supostamente existem na gestão ambiental brasileira. Essas pessoas estão ameaçando a soberania brasileira, cometendo crimes de guerra ou algo do gênero, que mereceria uma atitude decidida das autoridades nacionais para frear esses atos de abuso cometidos por cidadãos? Me parece que não. E justamente porque esses exemplos ilustram o limite do que está sendo discutido no Brasil, a gente também deve, a partir daí, pensar quais seriam as consequências de se adotar uma decisão que condena a postura de um deputado ou de um jornalista ou de qualquer liderança brasileira que sai do Brasil para expressar uma posição crítica, eventualmente peticionar, reclamar sobre as maneiras como o Brasil conduz as suas ações em relação aos seus cidadãos, porque o efeito natural de uma restrição colocada sobre essas pessoas é de indiretamente sinalizar para todos
que qualquer comentário, qualquer consideração, qualquer pleito na imprensa, em organismos sociais, na academia, em organismos multilaterais, que possa vir a ser interpretado como uma ameaça à posição ortodoxa das grandes lideranças nacionais, isso imediatamente poderia suscitar alguma forma de coerção. E, evidentemente, se chegarmos nesse ponto, a mensagem interna para o Brasil e para o mundo será imensamente negativa. De um país cuja base política não tolera a diferença e que não possui, talvez seja o ponto principal, a capacidade de enfrentar críticas ou reações que vêm de base sobre a maneira como os procedimentos são conduzidos dentro de casa. É o próprio conceito de democracia em perigo, né? Olha, vamos falar sobre votos do ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux que tem se sobressaído em divergir desse estado de coisas no país. Ele tem respondido nos autos a todas as provocações e até ao bullying dos colegas do STF, desde que ele abriu forte divergência no julgamento de Jair Bolsonaro, quando ele rejeitou todas as acusações contra o ex-presidente. Bom, dessa vez, Fux escreveu mais um capítulo na tentativa de trazer justiça aos envolvidos no 8 de janeiro. Ele usou os mesmos fundamentos do voto que absolveu Jair Bolsonaro, agora para 2 manifestantes, Lucimário Benedito de Camargo Gouveia e Cristiane Angélica Dumont Araújo. Ele votou por condenar o primeiro apenas por dano ao patrimônio e a segunda, a Cristiane, ele absolveu totalmente. No voto que inocentou Lucimário, Fux ressaltou uma das obviedades esquecidas pela primeira turma, a de que manifestações como a de 8 de janeiro são legítimas e já ocorreram por diversas vezes em Brasília. E a gente pode ver ali, comportamentos de turbas desordenadas ou iniciativas esparsas, despidas de organização e articulação mínimas, não satisfazem o núcleo do tipo penal. Em reforço a esse entendimento, enumerei diversas manifestações coletivas de cunho político na história recente brasileira, inclusive com faixas pedindo a deposição do governo legitimamente constituído, que resultaram em episódios lamentáveis de violência, morte e depredação do patrimônio público e privado, notadamente os eventos de caos e destruição praticados por organizações estruturadas adotando a estratégia Black Bloc em 2013, 14 e 16. Não houve em nenhum desses casos, diz o ministro Fux, denúncia aos seus responsáveis pelos crimes previstos na então vigente Lei de Segurança Nacional. Bem didático, né? O voto do ministro aí fazendo comparações e falando, olha, quem vê, quem tem olhos para enxergar, enxergue. É só ver o que aconteceu em 2013, 14, 16 e o que aconteceu agora. Como é que você pode aplicar uma regra àquela situação e agora inverter, fazer um salto triplo carpado e mudar tudo. É um voto que dá um ar de esperança pra gente, né, Tosi? Aquilo que a gente vem falando desde o começo desse processo, da trama golpista, fala, olha o MST, o MTST aqui em 2016, 2013, 2000 e tantos outros anos que eles invadiram o Congresso, depredaram patrimônio, foram na esplanada dos 3 poderes, depredaram o Ministério da Fazenda, colocaram fogo, machucaram policiais. Aí não vale, aí ninguém é penalizado. Porque naquela época, segundo as autoridades, não dava para identificar as condutas individuais de cada um. Ora, não é exatamente isso que estão fazendo com o 8 de janeiro. Estão pegando todo mundo de balaio, gente que nem estava em Brasília, gente que não quebrou nada, gente que não tem foto, vídeo, imagem de coisa nenhuma e estão colocando lá para ser preso por 14, 16, 17, 18 anos, sem uma conduta individualizada. Aquele voto Ctrl-C, Ctrl-V do ministro Alexandre de Moraes, só mudando o nome e o CPF da pessoa acusada e condenada. Ou seja, qual que é o sentido disso? O voto do ministro Fux, tanto nesse caso desses 2 condenados do 8 de janeiro, como no caso da trama golpista, do Bolsonaro e do núcleo, é um ar de esperança, é um respiro para a legislação brasileira, para o STF como um todo, para a instituição STF, que já foi, sim, respeitada no começo da Lava Jato, por exemplo, que dava andamento às denúncias, dava seguimento. O ministro Teori, que fazia as coisas andarem, e agora a gente vê absurdos como esse do ministro Alexandre de Moraes prendendo pessoas sem condutas individualizadas, sem provas, sem evidência. Tanto que coube ao ministro Fux notar a evidência falando, mas aqui não tem imagem dessa pessoa depredando nada. Então não tenho como eu condenar ela por isso. No caso dessa outra mulher que foi condenada por vandalismo, por dano a patrimônio, olha, não tem imagem dela com arma, não tem imagem dela querendo
depor, não tem intenção nenhuma de depor governo nenhum, de fazer um golpe. Ela simplesmente quebra uma coisa ou outra aqui e a pena é 1 ano e tantos meses que depois se converte em serviço comunitário. É irrisório. Ou seja, é evidente aquilo que o ministro Fux está falando, é aquilo que a gente tem denunciado na mídia, aqui nas redes sociais, na Gazeta do Povo, há muito tempo. Ora, não tem o menor sentido essas pessoas serem punidas e as outras pessoas do MST, os de vermelho, não serem punidos. Qual que é a lógica? Qual que é o sentido? É porque uns estavam do lado esquerdo, o outro estava do lado direito. A mídia ela não enfatizou como deveria enfatizar esses 2 casos por uma série de razões. A primeira razão é, esses 2 casos decididos pelo ministro Fux representam uma mudança total no rumo que ele vinha dando nos julgamentos do 8 de janeiro. Quando ele julgou recentemente o caso Bolsonaro e disse que o caso tinha que ser anulado, a mídia veio e falou: o Fux está sendo contraditório, porque ele não anulou os casos do 8 de janeiro. Mas o que aconteceu? O Fux ele foi atropelado, como todos nós, como os réus da trama golpista, como os réus do 8 de janeiro, ele foi atropelado por dezenas, centenas de decisões de Alexandre de Moraes, uma série de casos, e ele não teve condição de se aprofundar nesses casos. Aí veio o caso Bolsonaro, com uma mega atenção da mídia, ele foi estudar no detalhe os casos, veio o caso da Débora do Batom, aí ele foi estudar no detalhe os casos, junto com o caso do Bolsonaro, e ele chegou a uma conclusão, esses casos são nulos. E ele assim se posicionou. Primeiro, no caso da Débora do Batom, ele afastou uma série de crimes, depois, no caso do Bolsonaro, ele disse que o Supremo Tribunal Federal não tinha competência para julgar esses casos, e agora ele voltou para reapreciar os casos do 8 de janeiro, dizendo o seguinte: todos os casos do 8 de janeiro são nulos. Nulos porque o STF não tem competência, nulos porque essas pessoas não têm foro privilegiado. E se prevalecesse o voto do ministro Luiz Fux, tudo seria derrubado, não sobraria pedra sobre pedra em todos os casos dos réus do 8 de janeiro. Então esse voto do Luiz Fux é explosivo. Embora ele não represente uma maioria na turma, embora ele seja minoritário, embora ele fique vencido, isso planta sementes para anulação futura desses casos, quer num tribunal internacional, como o Tribunal Corte Interamericana de Direitos Humanos, quer numa eventual mudança de eventos políticos de Brasília, que leve a um presidente de direita que escolha novos ministros do STF que estejam à direita ou que sejam simplesmente justos, que sejam simplesmente técnicos, como o Luiz Fux, que foi nomeado pela Dilma, é um ministro técnico. Agora, existe uma outra razão, Tosi, que mostra uma negligência da grande mídia em abordar esses casos. Uma negligência absurda. Eu vi as notícias desses casos no sábado, eu retratei, eu fiz um vídeo que chegou a mais de 1 milhão de visualizações, e aí eu recebi informações de dentro do próprio STF que me alertaram, falaram: Deltan, olha os votos. Olha os votos porque é muito pior do que você está pensando. É muito pior. Você não tem ideia da crueldade que foi feita com essas pessoas. E aí eu fui olhar os votos. Primeiro eu olhei o voto da Cristiane Araújo. E sabe o que ela fez, Gui? A Cristiane Araújo, ela relata, primeiro ela relata, depois eu vou chegar na prova. Ela relata que ela estava com amigas, ela foi para a manifestação, ela estava com amigas, e que as bombas e a polícia empurraram ela para dentro do Senado. E aí no Senado, com uma bandeira e com uma Bíblia, ela passou a rezar. E quando você vai olhar a prova dos autos, não tem prova de que ela pegou e destruiu um azulejo. Um azulejo. Você tem uma foto dela fora do Senado. E aí, com base nisso, ela foi condenada a mais de 14 anos de prisão. Só que, para a sorte dela, tinha mais uma foto. Que era uma foto com um policial legislativo. Aí esse policial legislativo foi ser ouvido. E olha só, ele se tornou promotor de justiça em Santa Catarina. Ou seja, é alguém que processa criminoso, é alguém que bota bandido na cadeia, é alguém que defende de verdade o Estado Democrático de Direito. E esse cara, se tivesse coisa errada, esse ia ser o primeiro a dizer. E ele testemunhou debaixo de juramento e ele disse: realmente, eu lembro da dona Cristiane Araújo. Ela estava ajoelhada orando dentro do Senado, com uma Bíblia e com uma bandeira no Brasil. E eu fiquei lá por 30 minutos e não vi ela destruir nada. E, aliás, dentro do Senado onde ela estava, não houve vandalismo. Ou seja, não só você não tem prova de que ela vandalizou nada, mas você tem prova que ela não vandalizou. Que era uma senhorinha de 59 anos, com uma Bíblia e uma bandeira do Brasil.
Vocês lembram de uma fala agora do Alexandre de Moraes recente que ele disse que era fake news, que eram senhorinhas com uma Bíblia e uma bandeira do Brasil, que eram senhorinhas rezando pelo Brasil? Vocês lembram dessa fala aí que ele fala que é uma narrativa, é uma fake news que nós temos que desmentir? Agora eu quero ver a grande mídia desmentir a fake news do Alexandre de Moraes, dizendo que isso não aconteceu, porque tem esse caso provado. E aí, dentro da narrativa dele, ele vai e coloca 14 anos em cima de uma senhorinha de 59 anos que está provado que estava simplesmente rezando dentro do Senado Federal. Isso é de uma crueldade inimaginável. E aí o Fux absolve ela não só porque o processo é nulo, mas dizendo, não tem prova nenhuma de nenhum crime dessa mulher. Pelo contrário, veio o depoimento do policial e atestou que ela não praticou o crime. Aí você vai olhar o caso do Lucimário Benedito. E o que você tem contra ele? Você tem um vídeo dele subindo a rampa, um vídeo em que ele fala, olha, estão empurrando aqui a gente para dentro, bomba, raraná, só que ele estava com uma arma na mão. Ele estava com a bandeira do Brasil. Mas com uma bandeira do Brasil na mão. E aí ele entra lá, entra dentro, e ele no final, ele foi condenado por Alexandre de Moraes também a 14 anos de prisão. E essa pessoa foi presa, uma operação da Polícia Federal, ele não foi preso no momento, ele foi preso depois, ele foi identificado a partir desse vídeo que ele fez, e ele foi preso com uma mega operação policial. Parecia que ele era um traficante, que ele era um bandido, e a polícia foi lá e fez o cerco, e prendeu ele e levou ele para a cadeia. Só que ele tem uma condição, que é colesterol alto. E um colesterol alto, ele pode ter diferentes decorrências e consequências. Placa no sangue, obstrução de artéria, ou ainda cegueira, porque ele pode entupir as artérias que levam sangue para o olho, para a retina. E ele estava com essa condição, e a defesa pediu várias vezes para ele ser solto, para ele receber o tratamento fora. E o que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes não soltou ele. E ele perdeu a visão de um dos olhos. E perdeu parcialmente a visão do outro olho. E foi solto só depois que ele perdeu totalmente a visão de um dos olhos. Ou seja, como efeito dos abusos e excessos de Alexandre de Moraes, um homem perdeu a visão na cadeia. Um laudo, não sou eu dizendo, um laudo que estava lá, citado, eu vi o laudo na decisão, ele comprova que a família e os filhos passaram a ter problemas psicológicos decorrentes da prisão. Esse era uma pessoa simples, ele movimentou na conta bancária dele R$3.000, R$3.000, está lá na decisão, R$3.000. Pessoa simples, pobre, jogada para apodrecer na cadeia. Aí o Fux olha e fala, não tem prova de crime. Mas o Fux manteve a condenação dele por causa da entrada dele num lugar que foi danificado a uma pena de dano. 1 ano e 8 meses. Isso nem dá cadeia. Ele jamais tinha que ter sido preso. Mas ele foi preso, foi encarcerado, foi jogado às traças, até ele perder a visão. Até a família dele ser totalmente prejudicada, com problemas psicológicos por conta da prisão. Esses são os danos, esses são os efeitos da conduta do senhor Alexandre de Moraes. Quando a gente reclama violação de direitos humanos, abusos, excessos, não é uma coisa em abstrato. É uma coisa que prejudica vidas, que produz danos, que mata pessoas como matou Clesão, que torna outras cegas e que prejudica famílias. Mas o grande cego, na verdade, é o senhor Alexandre de Moraes. É cego para a justiça que deveria fazer e não faz. Não é cego como a justiça que é imparcial. Para isso ele tem olhos bem abertos. A gente mostrou há pouco a argumentação do ministro Luiz Fux em relação ao réu, e agora vamos ao que ele escreveu envolvendo aí a Cristiane Dumont de Araújo, né, que ele insistiu que não havia a menor chance de os manifestantes acampados abolirem o Estado Democrático de Direito por absoluta falta de meios. E aí ele afirmou o seguinte: não é razoável imaginar que manifestantes desarmados, recolhendo recursos entre si com caixinhas de papelão e viajando em ônibus fretado, teriam articulação, fôlego financeiro, treinamento e capacidade bélica suficientes para organizar um golpe de Estado ou abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Cogitar de algo tão absurdo seria menosprezar as instituições brasileiras, esgarçar os limites semânticos da lei penal e descartar o princípio da lesividade. Afigura-se contraditório considerar a democracia do nosso país robusta e resiliente, mas ao mesmo tempo admitir que ela estivesse vulnerável a um suposto golpe de Estado praticado por uma senhora de 59 anos, balconista de padaria, sem qualquer treinamento militar. De novo, um raciocínio lógico, límpido, claro, razão e argumentos.
Daniel Vargas. No entanto, como no caso do Bolsonaro, né, o Fux deve ser voto vencido na primeira turma do Supremo também em relação a esses casos. Os votos de Fux são irrelevantes ou podem ter muita utilidade, como o Deltan já acenou ali, daqui para frente, mais adiante, quando isso, porventura, possa ser revisado? Bom, Tosi, eu acho que todo líder ou intelectual que está acompanhando os andamentos do processo supremo já sabe que o desfecho está antecipado. Ninguém tem uma expectativa de que de agora até as próximas semanas haverá uma reviravolta a ponto de todas as decisões, encaminhamentos, procedimentos adotados pelo Supremo virarem da água para o vinho. Então, o que está sendo feito neste momento pelo ministro Fux é aquilo que normalmente no tribunal grandes juízes ao longo da história fizeram, que é de marcar uma posição, o máximo cuidado e cautela, apontando um ponto de vista divergente, fundamentando com fatos e com argumentos a maneira mais segura e robusta possível, sabendo que a verdadeira força de um juízo, de uma decisão tomada por um tribunal, não é aquela que surge no momento em que se sacramenta a posição definitiva da corte, no primeiro prazo, no curto prazo, mas a maneira como essa decisão vai dialogar com a realidade do juiz a partir do momento em que ela se tornar uma referência normativa e passar a conduzir a atuação dos outros tribunais, será submetida ao escrutínio do debate intelectual nas academias e deverá ser também um ponto de referência para a própria relação entre os poderes. Então, o que Fux está fazendo, a meu ver, é antecipando um processo de escrutínio da decisão que será realizado uma vez que o julgamento do Supremo Tribunal Federal se encerrar, e aí sim, a força da decisão ela dependerá em grande medida da sua qualidade intelectual, da sua robustez jurídica. E o Fux, de certo modo, está jogando uma garrafinha no oceano com um conjunto de argumentos, sabendo que depois de amanhã essa garrafa vai circular e atingir novos leitores, novas referências que terão um papel na medida que terão um papel na força, nos efeitos dessa decisão tomada pelo Supremo. Então, em outras palavras, o Fux está deliberadamente adotando da sua posição de voto minoritário, na verdade, um contra-ataque que pode muito bem gerar, logo depois do fim do julgamento do Supremo, reações, questionamentos que, em última análise, podem também ser a ponta de lança para uma revisão da decisão no futuro. Ou, pelo menos, para respostas e reações que acontecem em outros planos. Porque se, por um lado, o Supremo dá a última palavra no processo judicial, a democracia é feita de vários poderes. Em última análise, é feita da sensibilidade, da legitimidade conferida pela aceitação popular. Vamos para um assunto que também vale a pena registrar, não deixar passar batido. O ex-deputado federal, o Daniel Silveira, foi colocado em liberdade pelo ministro Alexandre de Moraes hoje. Uma liberdade relativa, vai lá, já que o ministro estabeleceu uma série de restrições a Silveira. Está proibido de usar as redes sociais, sempre tem essa proibição, impressionante. Ele tem que comparecer semanalmente no fórum, não pode se ausentar do Rio de Janeiro sem autorização, deve cumprir regras de recolhimento domiciliar fora dos horários de trabalho. Também tem que trabalhar. O ex-deputado tinha sido condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaças ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Ficou 4 anos, 1 mês e 26 dias preso. De certa forma, né, continua preso. Chama atenção, como disse, a proibição do uso das redes sociais. Isso aí já é algo que é copia e cola, está sempre nas decisões do ministro. Como se fosse o último direito a ser devolvido para o cidadão, o direito da palavra, o direito da expressão. Ele caça, né? Eu não consigo esquecer até hoje, quando o Alexandre de Moraes proibiu o Bolsonaro de usar as redes sociais, e saiu uma matéria que os ministros teriam soltado para fontes jornalísticas, de que o Alexandre de Moraes, o objetivo dele era silenciar completamente o Bolsonaro. Então proibiu de usar as redes sociais, proibiu de dar entrevista, proibiu que outras pessoas postassem vídeo dele, ele falando, ou seja, que terceiros publicassem qualquer coisa, responsabilizou o Brasil inteiro em uma ação contra o Bolsonaro e não deu outra.
foi o filho dele, Flávio Bolsonaro, postar um vídeo em que o Jair Messias Bolsonaro aparece falando uma frase ou duas, que o Alexandre de Moraes decretou a sua prisão domiciliar. Ou seja, é ridículo, é absurdo. O Alexandre de Moraes quer silenciar as pessoas. É o primeiro passo. Por isso que ele mantém o Daniel Silveira sem poder usar as redes sociais, mesmo com a progressão da pena, mesmo saindo do regime fechado para o domiciliar, mesmo com a tornozeleira. Ele não pode se pronunciar. Imagina se o Daniel Silveira tem acesso às suas redes sociais e pode falar o que aconteceu com ele durante 4 anos de cadeia. Denunciar todos os abusos que ele sofreu dentro da prisão. Denunciar todas as irregularidades do processo dele. Seria um absurdo, seria um golpe contra o Estado Democrático de Direito, seria coação ao processo, é óbvio. Então, para o ministro Alexandre de Moraes, isso não pode acontecer, porque senão ele vai virar um candidato com mais votos, vai começar a denunciar as irregularidades do Alexandre de Moraes, isso vai lá para os Estados Unidos, vão tomar conhecimento das autoridades americanas, e aí vai engrossar o caldo para ele. Então não é bom, deixa ele aqui sem redes sociais, mesmo a gente não tendo base nenhuma para decidir isso. Ele tem que cumprir a pena dele, já cumpriu metade da pena dele em regime fechado, abriu agora para domiciliar, sem aberto com a tornozeleira, mas ainda assim não pode. E vale lembrar, ele estava quase perdendo a perna. Os vídeos que a defesa dele, os advogados dele postavam, as fotos, ele com a perna toda roxa, mobilizado no hospital, estava quase perdendo a perna em prisão. E aí demorou alguns meses, algumas semanas, e o ministro Alexandre de Moraes, não, tudo bem, vai, tá solto, vai que ele fica manco, vai que ele perde a perna e fica na minha conta, né? Aí não dá, aí vira mais um clesão. Eu não posso ter isso aqui na minha conta. É um absurdo, pelo amor de Deus. Não tem nenhum avalia, não preza nada pelo devido processo legal e nem pela vida das pessoas, pelo amor de Deus. Um perdeu a visão, outro morreu na cadeia, outro não tem acesso ao tratamento médico. Esse agora está tendo que ser solto sem poder falar nada. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes é viciado em abusar do poder. Vamos supor aqui que exista realmente digamos, uma certa irresponsabilidade, por assim dizer, do Daniel Silveira com as palavras, Vargas. Vamos dizer, não, o Daniel Silveira é muito agressivo, ele incita o ódio, ele incita a agressão e tal. Ora, ele foi condenado, ele cumpriu a pena, está agora em liberdade. Deixa ele falar, se ele voltar a cometer eventualmente algum crime de injúria, difamação ou calúnia, aí você enquadra ele. Agora, você não devolver ao cidadão o direito de se manifestar, é como falar assim, ó, você está em liberdade, mas com um baita esparadrapo na boca, continua meu refém, continua na minha mão, não é? É meio estranho, eu não entendo muito direito, mas é meio estranha essa lógica de você não devolver a palavra para o cidadão. O Vargas, acho que o teu microfone está fechado. Isso. No direito penal, Tosi, existe uma linha tênue entre você estabelecer um conjunto de regras e punições que exigem que a pessoa se curve àquilo que a norma do Estado exige e se comporte de acordo com aquela regra, e a pessoa mudar as suas convicções, se arrepender genuinamente, pedir desculpas ou algo do gênero, ainda que a pessoa não concorde. Quando nós tratamos do direito penal em um país sério, organizado e democrático, nós tratamos do direito penal perseguindo o primeiro destes objetivos, o primeiro desse lado. A pessoa que é considerada culpada deve seguir um conjunto de procedimentos estabelecidos pela lei e pagar a sua pena. A partir de determinado momento, estabelece também a lei. Eu cumpri o mínimo estabelecido pela legislação e tive um bom comportamento carcerário, passo a ter, eu, o preso, o direito de progredir no meu regime. E, a partir daí, ser colocado, em última análise, em um sistema de prisão mais flexível e cumprir a minha pena até em um regime aberto, como é o caso do Daniel Silveira. Mas eu faço essa breve introdução, Tosi, porque me chamou muito a atenção o fundamento da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou essa progressão no regime do Daniel Silveira. O ministro examina, de um lado, a presença do requisito objetivo, consistente no cumprimento de 25% da pena privativa de liberdade, conforme estabelece a lei. E aí ele diz, em relação ao requisito subjetivo, também está atestado que ele foi um réu, foi um preso, melhor dizendo,
com bom comportamento carcerário. Então está tudo certo. Mas, dando continuidade, é importante destacar alguns laudos que retratam qual é a posição do Daniel Silveira em relação à pena que foi a ele submetida. E aí a decisão elenca um conjunto de falas de Daniel Silveira. O sentenciado reconhece a própria responsabilidade sobre o delito, bem como a legitimidade da pena que lhe foi imputada, avaliando como inadequado seu comportamento à época dos fatos e afirmando o intento de não mais cometê-los. Reconhece que tem adotado uma postura ofensiva, que não deveria insuflar terceiros através do próprio discurso, sendo uma figura pública. Reconhece que suas atitudes resultaram em sua prisão. Essas atitudes foram impensadas e que deveria ter tido mais filtro em suas ações, uma vez que ocupava cargo público. E aí continua. Eu quero destacar, Tosi, que ao ler estas frases atribuídas ao Daniel Silveira como parte de uma justificação para reconhecer o direito do réu, a impressão que dá é que este arrependimento, ou que esta evidência de que o próprio réu se ajoelha no milho, para usar uma expressão do interior, e reconhece que, de certo modo, ele exagerou ou errou, seria quase que uma justificação, ou como se dissesse, ministro Alexandre de Moraes, o senhor tem razão, eu mereci essa pena, e por favor, agora que eu me arrependo, me conceda a benesse de poder cumprir parte da minha pena em liberdade. Eu sinto nessa decisão, Tosi, se me permite, quase que um requinte de vingança, de quem diz, eu vou mostrar e vou te pressionar, eu vou mostrar como você mesmo, naquela realidade em que está submetido, em última análise, entrega e reconhece que você se desviou. Mas, Tosi, faço também essa análise porque não creio que esta é a intenção ou o melhor propósito do direito penal. O direito penal, em última análise, em um regime de liberdades, concede até o último momento o direito de uma pessoa, na sua convicção moral profunda, discordar e manter-se íntegro, e, se necessário, pagar a pena e manter a sua integridade. Mas eu sinto, pela maneira como Daniel Silveira tem sido tratado e pela forma como a decisão é fundamentada, que essa separação não parece ser suficiente para o Supremo Tribunal Federal. O que se quer é não apenas que o réu cumpra com as exigências da lei, mas mais do que isso, se ajoelhe no milho, se humilhe, para que assim o poderoso se sinta justificado na sua decisão de impor a regra e o direito conforme ele considera adequado. Em outras palavras, né, ele era irrequieto, era rebelde, talvez um pouco selvagem, e aí o Alexandre Moraes está falando assim, pronto, amansei o caboclo aqui, está amansado, né, está até feita, quem sabe, uma lavagem cerebral ali, pode pôr ele na rua em liberdade, mas ainda não deixa ele falar, que isso será a última coisa que eu vou devolver para ele. Isso é impressionante. Olha, ainda não tem uma data marcada para a conversa entre os presidentes Lula e Donald Trump. Nem se sabe se essa eventual conversa vai ocorrer de forma presencial ou por videoconferência. Parece que o governo Lula tem pouca pressa, apesar do peso econômico do tarifaço de 50% sobre o Brasil. A impressão que dá é de que Lula pode estar querendo faturar ao máximo em cima do discurso de soberania e de coragem para enfrentar Donald Trump. Mas, numa conferência de política para mulheres realizada hoje em Brasília, o presidente Lula deu a entender que o encontro pode ser presencial, porque ele brincou dizendo que vai levar a Janja junto. Obrigado, Janjinha, por você ter nascido e ter conhecido essa pérola de homem que você encontrou para casar. Eu brinco muito com a Janjinha, dizendo para ela que a Unesco já me deu uns 10 prêmios para ela de presente, a mulher mais bem casada do planeta Terra. Então, e quando eu for conversar com o Trump, eu vou levar ela. Eu quero que ele veja. Bom, no vídeo, se vocês perceberam ali, a Janja acenou negativamente, como diz assim, não, eu não vou, né? Para entender que não pretende ir nessa viagem.
mas a gente tem que lembrar que ela gosta desses encontros e gosta de fazer também alguns apartes quando está diante de autoridades, como fez no encontro do Lula com o Xi Jinping, né? Por vocês, a Janja deveria participar desse encontro? Né? Estão torcendo para que ela vá? Eu torço para que ela vá, que ela pague do bolso dela a passagem comercial, que vá lá, gaste todo o dinheiro que ela tem nas lojas caras dos Estados Unidos, sem R$1 de dinheiro público do povo brasileiro, e ainda seja obrigada a traduzir a conversa do Trump com o Lula, porque essa cena seria maravilhosa. Nenhum dos dois fala português direito, quem dirá o inglês, não vão conseguir conversar, não vão conseguir trocar alhos e bugalhos, ninguém vai se entender nada. E é claro, a última vez que ele levou a Janja lá para a conversa com o Xi Jinping sobre as redes sociais, foi um desastre. O governo chinês se sentiu ofendido, falando o que essa mulher está falando, pedindo para a gente controlar o TikTok no Brasil, como assim? Que é uma ofensa, eles se sentiram quase que ofendidos. A equipe toda, o Lula, saiu falando, não, essa mulher está falando absurdo, imagina você se forma em relações internacionais, passa 5, 7, 10 anos estudando para passar num concurso, estuda diferentes línguas, 4, 5, 6 línguas, você tem que virar fluente, faz o Instituto Rio Branco, se forma em Itamaraty, para você ir lá e trabalhar, e tá quem? A Janja fazendo a diplomacia no seu lugar. Deve ser, assim, humilhante, deve ser um negócio lamentável, uma cena terrível. Não é à toa que eu entrei com um processo contra as viagens da Janja, porque se for para esbaldar dinheiro dos outros, que ela faça com o dinheiro dela e vá nessas viagens fazer com a cara e a coragem, gastando do bolso dela. Mas, sinceramente, eu queria muito ver essa conversa entre Lula e Trump. Acho que vai render bastante. O Trump ia humilhar e colocar a cara dele para todo mundo ver, igual ele fez com o Zelensky, o presidente sul-africano, agora com o da Turquia, falando, ó, esse cara aqui tem sérios problemas, esse cara aqui faz isso, isso e isso. Ia mostrar para o mundo inteiro. E quando o Trump fala isso, meu amigo, no fim do dia, quem sente é a população, porque os acordos comerciais são estremecidos, as relações diplomáticas ficam piores e a coisa fica feia. Mas ia ser interessante ver esse acordo, essa conversa entre o Lula e o Trump. Claro que dificilmente vai acontecer, duvido muito. Você disse que ela não fala inglês, mas ela fez saudação até para o Elon Musk em inglês lá. We give you all our support. Trump, né? Eu quero ver Ia ser engraçado, chega a Janja, o Trump fala, tem uma pessoa para te apresentar, Janja. Abre a porta, entra o Elon Musk, fala para ele o que você quis falar aqui, e bota o vídeo dela. Nossa senhora, ia ser cômico. É assim, olha, depois eu quero que você explique melhor essa história aí, você que está processando ela, Gui. Essa história de que ela viaja antes para o exterior para economizar. Eu não consigo entender essa matemática aí, porque ela vai antes, vai com o avião brasileiro, vai ter uma hospedagem antes. O avião tem que ir, voltar aí, o Aero Lula, Aero Janja. Então eu não consigo entender muito bem essa matemática de que ela está economizando para o Estado brasileiro. Olha, depois você me explica essa história aí. E eu fiquei preocupado, fiquei muito preocupado quando vi aquele não dela, ela querendo dizer que ela não vai. Porque eu quero que ela vá. Eu quero que ela vá lá feminista, empoderada. Ela vá lá dizer que ela não é cidadã de segunda classe, que ninguém vai calar a Janja. E ela vai lá e ela solte lá o seu fuck you, Donald Trump. Por que não? Ela não vai ser calada, né? Ela combate o imperialismo, os abusos dessa nação capitalista malvada, né? Ela adora a lojinha americana capitalista, mas capitalismo malvadão. Eu quero que ela vá lá nos representar. Afinal de contas, a Janja anda meio quieta. E como ela anda meio quieta, o Lula está até recuperando a popularidade. Eu quero mais é que ela vá e fale muito. Que machista. Vargas, vou poupar você de comentar aí da Janja. E eu queria jogar para vocês, agora começando com o Vargas, a posse do ministro Luiz Fachin como presidente do STF, né? Ele demonstrou ali, fez alguns acenos, algumas medidas que levam a crer que ele quer mudar um pouco a interação do STF com os outros poderes, com a sociedade. Não teve festa, né? Sempre tem um festerê grande depois dessas posses. Não teve, foi servido só café e água para o pessoal lá. E ele deu a entender que essa linha discreta será uma marca de sua gestão. E também afirmou que o STF não deve invadir a seara do legislador, que é preciso contenção na atuação do judiciário. No entanto, quando falou do Alexandre Moraes, seu vice, fez toda aquela louvação própria dessas ocasiões, dessas cerimônias. O que dá para esperar do Fachin, Vargas? Depois eu quero ouvir particularmente o Deltan, né, Deltan? Porque você tem um histórico aí
de Uma relação próxima. né, do que seria entre tapas e beijos. Mas deixa eu primeiro ouvir o Vargas ali. Tosi, me deixa aqui fazer 3 comentários gerais sobre essa chegada do Fachin à presidência da Corte. Depois o Deltan, ele explicita melhor essa dinâmica que ele conhece melhor do que eu, o presidente. Mas primeiro, ser ou não comedido não me parece ser apenas uma questão de personalidade. No fundo, isso depende da maneira como você interpreta e aplica o direito. E nós vimos agora numa trajetória de uma forma de interpretar e aplicar o direito brasileiro que está, digamos assim, alavancada, né? Se tornou quase que natural o Supremo avocar para si poderes, limitar ou questionar decisões tomadas pelo Congresso, opinar sobre temas que têm que ver com a política e outros poderes. E isso já é uma tendência que está na orientação do direito adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a primeira coisa, ser comedido precisa ser uma maneira de interpretar o direito que vai em uma outra direção. Segunda coisa, a personalidade do presidente faz a diferença na condução dos trabalhos da Corte? É claro que faz. O presidente tem um poder de agenda, de definir quais temas entrarão na pauta de julgamento e a partir também de orientar, não é? Esse passo a passo, de falar com a imprensa quando necessário sobre assuntos institucionais. Isso dá um poder ao Fachin. Qual é o desafio que ele terá? Ele terá na sombra dele não apenas um ministro que assumiu um protagonismo imenso, que é o Alexandre de Moraes, mas o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. E a grande questão é se ele será capaz, com uma postura que seja mais conciliadora, ainda que isso tenha limites, de evitar que, né, esse farol Alexandre de Moraes, que sempre dobra a aposta, que leva o seu ponto de vista ao limite, e que não parece ser muito tolerante com qualquer posição na direção contrária, não irá não apenas desafiá-lo, mas abafá-lo na presidência do Supremo Tribunal Federal. O terceiro comentário diz respeito à relação entre o Supremo e os outros poderes. Claro que, em última análise, depende dos 2 anteriores, como ele vai interpretar o direito e conduzi-lo na corte, e qual a sua personalidade. Mas também dependerá, de certo modo, de uma postura ideológica do jogo político brasileiro. E nós sabemos que o ministro Fachin tem uma trajetória muito alinhada com uma orientação ideológica progressista. E, de certo modo, muito afinado com a posição tomada pelo Executivo Federal. Sendo assim, a tendência é que o Supremo Tribunal Federal continue caminhando muito proximamente às posições do Executivo. E, a partir daí, as tensões com o Congresso dificilmente parece que irão assim diminuir apenas pelo ministro ter uma fala mais mansa, ou quem sabe, por expor um interesse mais comedido na condução dos trabalhos do Supremo. Dito isso, uma palavra final. Em um ambiente em que ser o mais vocal, falar com a retórica mais elaborada, dar a primeira entrevista, costumou se tornar no Brasil uma rotina, e os últimos presidentes parece que sinalizam sempre nesta direção, o fato do ministro Fachin, ainda que no início do seu trabalho, sinalizar o interesse de ser um pouco mais contido, talvez seja, nesse ambiente em que a gente vive, quem sabe, uma boa notícia. Mas vamos ouvir o Deltan. Olha só, hein? Somos só ouvidos. Eu adorei ouvir o Daniel. Eu podia até ficar quieto agora, mas então deixa eu fazer 3 comentários também para seguir o modelo do Daniel. Vamos em 3 pontos seguir a organização do Daniel. Ó, primeiro ponto. Primeiro ponto é que a gente tem que reconhecer o que é certo e criticar o que é errado. Vamos começar reconhecendo o que é certo. O ministro Fachin assume prometendo ser discreto e não ter relação política próxima com os demais poderes. Ficar em jantarzinho, em converscoque, isso é bom. A gente quer que o ministro não tenha a postura de político, que tenha a postura de juiz. Esse é o primeiro ponto, sendo absolutamente justo com ele. Segundo ponto, me preocupa, contudo, o fato de que se adiantou, o ministro Fachin adiantou, que ele vai dar a interlocução política do tribunal para o vice-presidente, que é quem? Alexandre de Moraes. Aí não resolve o problema. Aí o ponto 2 anula o ponto 1. Porque aí você vai estar dando a autoridade, legitimando Alexandre de Moraes para fazer o que um juiz não deve fazer, que é a articulação política. No momento tensionado em que justamente o que mais Alexandre de Moraes quer fazer é a articulação política, quer para consumar a derrota do bolsonarismo, quer para se proteger das consequências das suas próprias ações, abusos e excessos.
Então, esse segundo ponto é absurdo. Primeiro porque uma corte judicial não poderia ter uma atuação política. E em segundo lugar, porque Alexandre de Moraes é o maior interessado em uma atuação política de cunho partidário de derrota de uma linha ideológica que é o bolsonarismo. Vamos para o terceiro ponto. Terceiro ponto, me alinhando aqui com o que o Daniel Vargas trouxe, Fachin, a gente conhece ele por uma posição progressista e me preocupa muito que esse progressismo se alinhe com o ativismo da corte para atropelar o Congresso em uma série de posições. Tem uma série de casos ainda que estão em julgamento no tribunal que vão ter uma repercussão sobre pautas, por exemplo, de costumes, em que o progressismo tem uma posição divergente do Congresso Nacional, que representa a maioria da sociedade. Um desses casos é o caso do julgamento do aborto. Já tem um voto favorável da Rosa Weber pró-aborto até, salvo engano, 12 semanas, salvo engano, seguindo aí o Roe versus Wade. Me corrija, Daniel, se estiver errado, se é 12 ou 22 semanas, mas já existe essa posição aí da Rosa Weber favorável e Fachin deve se alinhar, imagino, embora o Fachin seja muito católico, eu imagino que ele vá se alinhar à visão dela, por ele ter essa posição mais progressista, e ele como presidente ele pode voltar a pautar esse caso no plenário, tocar esse caso para frente, embora seja um caso muito conflituoso. Eu tenho uma preocupação dele colocar para frente casos em que a posição dele progressista pode turbar a visão, em que o Supremo hoje tem um perfil ativista e que possa contrariar, atropelar o Congresso Nacional, aumentando a insegurança jurídica e aumentando a violação hoje, a desestruturação da separação de poderes que existe no Brasil. Então essas são as minhas mensagens aí de preocupação em relação a essa gestão Fachin. E ele disse que também quer privilegiar a colegialidade das decisões, ou seja, se ele conseguisse diminuir as decisões monocráticas, né? Mas aí é uma coisa que depende do Congresso também legislar, né? Porque se for pelo regimento interno do STF, cada pouco eles admitem qualquer decisão monocrática, né? Mas ele marcou posição também em relação a isso. Podia fazer uma reforma desse regimento interno aí também, né? Dar uma melhoradinha. O regimento interno... Quantas páginas será que tem o regimento interno do STF, já que se fez menção, né? Deve ser um catatal, né? Porque geralmente quando as pessoas não conhecem, quando dá margem para muita interpretação, é porque a coisa é grande. E vale mais que a Constituição, né? Então é importante o negócio. Mas está abaixo da vontade dos ministros, né? É verdade, tem isso. Agora você, para quem tem esperança de que o Fachin pudesse ter uma linha mais autônoma, mais independente, essa passada de bola aí para o Alexandre de Moraes nas questões políticas já mostra que, de certa forma, o Moraes não vai perder o protagonismo, né? Se não for com algum ministro que, digamos, tenha mais coragem, não vai ser tão cedo assim que vamos ter alguém ali dentro do tribunal. O Fux é o mais corajoso por enquanto, né? Porque no processo ele realmente comprou uma briga aí, né? De divergir. Se corajoso ou com medo não dá para dizer, porque foi depois do Magnitsky também do Alexandre de Moraes, né? Então a intenção não importa, o que importa é a atitude deles. Então Fux se posicionou muito bem no voto dele, deve continuar fazendo. Agora, o que me preocupa no Fachin é que ele é, de fato, não dá para dizer mais moderado, mas mais polido, mais discreto. O que me preocupa é que toda essa posição discreta dele se torne em omissão. Porque se ele vai deixar o Alexandre de Moraes continuar crescendo, tomando essas decisões monocráticas, abusando do seu poder, tomando decisão sozinho, bom, aí não é bom a gente ter um ministro discreto presidindo o Supremo Tribunal Federal. A gente precisava de alguém que colocasse ordem ali na casa. E claro, os ministros têm autonomia, todos eles foram lá indicados, sabatinados, tarará, etc. Então tem ali a sua autonomia. Mas não significa que o ministro Alexandre de Moraes pode fazer o que ele quiser, da forma que ele está fazendo. E pior, depois ele ainda puxa os colegas, né? Porque daí quando eles estavam falando da Magnitsky, ele fala, não, veja bem, foi uma decisão colegiada, todos aqui votaram, todos aqui foram a favor. Não foram só decisões monocráticas, todos vocês votaram, tá todo mundo junto no mesmo barco, e aí quando é para a hora de se ferrar, ele puxa todo mundo junto. Mas na hora que é para defender o Estado democrático de direito, as instituições, aí ele que é o herói do negócio. Então, o ministro Alexandre de Moraes tem essa característica peculiar, ele é de fato testa de ferro, que vai tomando essas decisões que ninguém quer assumir, que ninguém quer colocar no seu CPF. Me preocupa que o ministro Fachin não vá polir ele ou podar de qualquer forma, vai só deixar continuar do jeito que já está. Tá aí, são 2 anos que a gente vai observar como será a conduta dele, até porque depois vem o Moraes, né? Se o Moraes resistir até lá, as eleições de 2026, o que pode acontecer no caminho. Aí aguenta. O vale da sombra e da morte. É do Alexandre de Moraes. Gente, muito obrigado, valeu.
Daniel Vargas, pela tua participação aí, você depois vai receber um cachê da Elma Chips ali, porque o Merchan foi o programa inteiro ali, Doritos, Cebolitos, Eu vi um Ruffles. comentário do Leonardo falando, ó, a Gazeta do Povo tá fazendo propaganda da Elma Chips. Só que o assunto foi tão ruim, ó, que até a Ruffles lá atrás, ela mostrou a língua, tá tão ruim Nossa, Deus o que o Supremo tá fazendo, que nem a Ruffles aguentou. Chega. Obrigado, Deltan Dallagnol, Guilherme Kilter, valeu a companhia. Obrigado especialmente a você que esteve com a gente até agora. E eu convido você para ser assinante e apoiar a Gazeta do Povo. E assim você possibilita que programas como Última Análise continuem com a sua visão crítica, com o seu jornalismo independente. É apenas R$ 4,90 por mês, por 6 meses. Aproveite, seja assinante e apoie o nosso trabalho. Obrigado e até o nosso próximo encontro.